Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu venho trazer uma palavra da parte de Deus em direção à sua vida, que com certeza será a bênção de Deus para que você possa ter uma noite de sono abençoada, amém, irmãos? Antes de eu aqui trazer uma palavra seguido de oração, quero orar pela sua vida também. Ao final deste vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal Voz Profética, ativar o sininho, apertar opções todas, para que todas as vezes, irmãos, que estiver vídeos novos aqui do canal, você possa ser notificado pelo YouTube e também ser alcançado pela Voz Profética, a palavra de Deus que liberta, que restaura, que cura, que transforma, que purifica, que dignifica, é a palavra de Deus, irmãos. Eu creio que a palavra de Deus te alcançará e com certeza a sua vida mudará de uma forma extraordinária, porque quando a palavra de Deus entra na vida do homem, ela entra para mudar, aleluia, seja lá qual for a situação. Eu quero trazer a palavra que se encontra no livro de Êxodo, irmãos, e relatar um pouco da história deste grande homem, Moisés. Grande porque ele, irmãos, realizou uma grande obra que não foi fácil. A palavra de Deus diz que Moisés estava apacentando ali o rebanho do seu sogro Jetro e ele se deparou, irmãos, com a voz do Todo-Poderoso Deus. Quando ele subiu no monte de Deus, o Horebe, ali ele contemplou a misericórdia, contemplou a presença de Deus gloriosa naquele lugar, e ali, irmãos, começa o ministério de Moisés. Moisés, ele ouviu a voz de Deus naquele lugar, e o Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália de teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Naquele lugar Moisés tremeu, estremeceu e teve muita reverência, irmãos, porque ele conhecia essa voz. Era o mesmo Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que o povo ali de Israel, o povo da promessa, estava 430 anos no Egito, sendo escravizado pelas mãos de Faraó, e ali comendo cebola, alho, apanhando, sendo humilhado. Mas o povo orou a Deus, o povo buscou a presença do Senhor, e por intermédio de Moisés o povo foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, e Deus levantou um chamado Moisés para libertar este povo que estava escravizado pelas mãos de Faraó. E eu quero dizer que assim como o Senhor, ele levantou Moisés, o Senhor te levanta nesta noite, o Senhor te levanta nesta hora, porque ele tens uma promessa poderosa e extraordinária sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não importa como você esteja neste momento, saiba que Moisés, irmãos, ele era gago, Moisés ele era pesado de língua, Moisés ele tinha muitas situações que ele não podia de maneira alguma ser usado por Deus em visão humana, irmãos. Na ótica humana, Moisés jamais poderia ser usado por Deus. Ele era pesado de língua. Assim como Moisés, irmãos, eu também tenho algo parecido. Na verdade, eu não tenho, mas tinha algo parecido. Como Moisés, eu também era gago. Eu tinha, irmãos, por mais ou menos 7 anos de idade, quando eu me entendi por gente ali, eu não conseguia falar uma palavra sequer direito. As crianças mangavam de mim, até mesmo os adultos, irmãos. Tinha um comerciante onde eu morava, lá em Manaus, no bairro Novo Israel, que quando ele ouvia eu falar, ele ria de mim, ele dizia: fala cantando que eu te dou um bombom. E eu tinha que falar cantando, e ele ria de mim. Mas só que ali, irmãos, eu já vi Deus operando na minha vida por volta de 12 anos de idade. Eu já não era gago mais, e eu não fui para uma escola para aprender a falar. Eu não fui, irmãos, para um médico ter um acompanhamento para que eu viesse então aprender a falar normal. Eu tive um aprendizado lento, mas o Senhor me escolheu lá atrás, irmãos. O Senhor, ele me separou porque ele sabia que era grande a obra, irmão, sobre a minha vida. Então ele me separou, e eu mesmo sem entender, sem saber o porquê das coisas, mas eu disse como Moisés: Senhor, eis-me aqui. Eu com 17
anos de idade, quando eu me converti, eu tive, irmãos, como toda criança, eu tinha um sonho que era, quando eu me tornasse de maior, servir as Forças Armadas. E eu, irmãos, eu tinha esse sonho comigo, só que quando chegou no período de eu me alistar, e aí um passo para realizar esse sonho, eu tinha acabado de me converter. E aí o Senhor falou comigo, e eu orei a Deus, irmãos, muito, porque não foi fácil dizer não. Sabe, irmãos, o problema não era o quartel, o problema era eu, irmãos, porque eu tinha acabado de ser liberto das mãos do inimigo. Eu era dependente químico, irmãos, usava droga, aleluia, mas o Senhor me libertou, Ele me restaurou, me fez uma promessa. E aí, irmãos, se eu fosse servir as Forças Armadas, talvez, irmãos, eu ia me afastar da igreja e, como consequência, eu ia voltar para aquela vida errada novamente. Mas o Senhor me poupa, irmãos, me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor, Ele poupou a minha vida, Ele ali, irmãos, esteve comigo nesse período da minha conversão, aonde lá na frente eu pude entender o real propósito de Deus para a minha vida. E eu estou aqui hoje testemunhando esse pequeno, trecho da minha história, porque o Espírito de Deus, Ele conhece a sua vida e Ele sabe que algumas coisas você tem passado, que tem feito com que você, irmãos, viesse a pensar em desistir. Mas eu quero te dizer que o Deus que escolheu Moisés, Ele te escolheu, Ele tem uma obra sobre a tua vida. Não importa se tu sabes falar, não importa se tu é uma pessoa intelectual ou não, Deus te escolheu e Ele quer te usar. Ele quer que você, irmãos, esteja nesse deserto glorificando o seu nome. Eu aprendi, irmãos, que o mundo, ele usa a faculdade para formar as pessoas e Deus usa as dificuldades. Deus, Ele te usa, irmãos, mesmo nessa prova, mesmo nessa luta. Deus, Ele te usa para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu quero orar pela sua vida, que seja alcançado pela voz profética, pelo Espírito de Deus. Aleluia. Ore comigo nesta noite, irmãos. Eu quero orar para que o Espírito de Deus possa te renovar e te dar força nessa caminhada. Talvez você não seja nem cristão ainda, mas eu quero profetizar que um dia será, uma hora será, aleluia, porque eu creio que a palavra do Senhor, irmãos, trará frutos, e eu creio que você será alcançado pela voz do Todo-Poderoso. Pai querido, Pai amado, eu oro por esta pessoa que me ouve nesta noite, Senhor. Eu não sei, meu Pai, o período que esta pessoa tem passado, atravessado, mas eu creio na Tua palavra, Deus, que produz vida, esperança, transforma, restaura, Deus, a vida desta pessoa, meu Pai. Que todo espírito de depressão venha cair por terra, todo espírito de frieza, de desânimo, meu Pai, de desistência, venha cair por terra e ser repreendido em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Alcança esta pessoa, Senhor, que ela possa ser alcançado pelo Teu poder, assim como o Senhor alcançou Moisés e todo aquele povo que foi ali, meu Pai, escravizado por Faraó, mas o Senhor mudou a sorte daquele povo e direcionou a eles a Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra prometida que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, meu Pai, que o Senhor possa dar uma noite de sono abençoado para todos nós. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a sua noite em nome de Jesus.